Pai Senhor, irmãos, retornando mais uma vez para o vídeo, fazendo a segunda parte daquele vídeo que a gente estava falando dos 1000 anos do reino milenar. Então, para se estar neste reino do Senhor, neste reino milenar, há condições para poder reinar com Jesus e com os apóstolos e com aqueles que alcançaram essa dádiva que já dormem no Senhor. Esses está garantida. Aquele que na sua sinceridade repousa em Cristo, reina com ele já, né, irmãos? Nós reinamos já, só que ainda não. É um dizer, né? Já reino, mas ainda não. Mas para isso eu tenho que me manter de pé, né, irmãos? Me manter segundo a vontade do Senhor, né? Perfeito? Não, ninguém é perfeito. É que a graça do Senhor nos garante, porque o ato que ele já fez foi suficiente para garantir salvação para o mundo todo. Depende daqueles que estão trilhando o caminho, né? Que estão na peleja, na construção, né? Então, mas como saber os que alcançaram essa dádiva? Quem alcançará? Qual o perfil? Nós podemos saber de quem vai estar lá, sabendo quem não vai estar, descobrindo quem não vai estar automaticamente, se nós estivermos nas condições dos que não entrarão, também não entramos, né? E quem não entrará? Em 1 Coríntios 5, 6, 1 Coríntios 6, no verso 9 em diante, diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O oposto de justiça, o oposto de justo, os injustos não herdarão o reino de Deus. Quem são os injustos? Vamos lá. No 10 diz assim, ó, logo no começo: Não erreis, ó, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E agora, irmãos? Você que tem que saber de si mesmo. Ninguém vai fazer juízo a seu respeito. Quem tem que se julgar é o próprio homem. Não é dito lá naquele texto que toda a Santa Ceia se faz menção a respeito das condições do homem, de 1 Coríntios 11, 23, 26, ali em diante, 23 em diante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? A Bíblia é clara, está dizendo não erreis, não erreis. Não herdarão o reino de Deus. Quer ver mais um texto que fala a respeito? Se encontra em Gálatas, capítulo 5, a epístola aos Gálatas, capítulo 5, do verso 16 em diante. Oh, aleluia. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí vai enumerar, vai pontuar, bem dizendo. Enumerar não, vai pontuar. Mas se quiser numerar também pode. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disserções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Está falando daquele texto que eu li antes. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você não estará no... Se você comete tais coisas, você não estará no reino milenar. E você não terá parte na vida eterna para a vida. Mas haverá uma segunda vida que é para a morte e é eterna. Por isso é muito sério, irmãos, saber o que estamos fazendo. É muito sério. Como eu disse, já bati nessa tecla e vou continuar batendo e vou bater sempre, que não é o ambiente que faz o cristão. Não é estar num lugar que vai te fazer cristão. Cristão, como eu disse também, outrora em outro vídeo, que cristão quer dizer imitador de Cristo, pequeno Cristo. Ser isto, cristão, implica em comprometimento, em devoção, implica em mudança. Eu tenho que ser um quadrado porque eu sou cristão? Tem que andar de cabeça baixa, colocar aqueles tapa olhos e ouvidos, para mim não vou olhar para os lados e não ver o mundo à minha volta? Não. Ser cristão, não posso praticar esporte, jogar futebol, eu não posso fazer nada disso. Não tem nada a ver isso com o cristianismo. Ser cristão implica em conversão, comprometimento, devoção, em respeito mútuo. Ser cristão é você abrir mão, muitas vezes, do seu bem-estar pelo bem-estar do próximo. Ser cristão é ter a mente sã, a mente purificada no Senhor, lábios puros, olhos puros. Não for ficar desejando o que não é seu, o que não é para você. Não alimentando a carne, como é dito aqui. Essa é a luta da carne e do espírito. A carne, o desejo carnal. Quando fala carne, fala é do desejo da carne, a satisfação, o prazer. Essa é a carne que está falando. Como eu disse em outro vídeo também a respeito das duas feras que há em nós, né? Uma para o bem e outra para o mal. E a que alimentamos mais é a que sobressai, a que tem mais força, que vence a outra. É bonito as coisas do mundo? Obviamente que é bonito, senão não chamaria atenção. Senão ninguém correria o risco de cometer erros, se o erro não fosse atrativo, não é? Tem que fazer a escolha. Ou você se entrega para a carne e satisfaz logo seus desejos e vai viver sua vida da melhor maneira que você puder. Ou você abre mão do desejo carnal e das coisas ilícitas e passa a servir a Cristo. Mas e se eu não servir a Cristo e não tiver dado lado para a carne? Pô, irmãos,
vai fazer de você uma pessoa boa, mas não um salvo. Você vai ser um bom perdido, condenado. O único caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a chave, é a porta. Ele não diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Descanso para as vossas almas. Ele veio, irmãos, para mostrar que era possível suportar os desejos da carne. Ninguém pode dizer, Senhor, a carne foi mais forte do que a minha vontade. Não, é porque a pessoa só cai porque ela dá vazão, porque ela escolhe cair. Fui vencido pelo pecado. Não, você desejou cair. Deu lado, brecha. Isso é inadmissível você se justificar pelo seu erro, se esconder atrás do seu próprio erro. Devemos estar preparados pelo que vem pela frente. Porque o dia do Senhor, irmãos, virá, e a palavra do Senhor fala que ele virá como ladrão, que não avisa, simplesmente chega. Ladrão nenhum avisa, eu vou te roubar ou estou te roubando. Ele vem e leva. Deus poderoso. A questão é estar preparados, é desfrutar. Eu não sei o que nos espera. Não sei o que nós faremos nesse reino milenar. De qual é a maneira que reinaremos. Fato é que ele vai ser depois da tribulação, da grande tribulação. Num período de 7 anos. Devemos, irmãos, estar preparados. Quando chegar o grande dia, quando chegar esse dia de sermos chamados, vinde, bendito de meu Pai, para o reino que você está preparado, para estarmos com Ele, para ouvir da boca dEle os ensinamentos, as palavras que Ele, na sua infinita sabedoria, nos tem para falar. Onde não haverá mais dor, mais cansaço, não haverá mais enfermidades, irmãos. Onde não haverá mais desesperança, preocupação com o amanhã. Glória a Deus. Vai ser tremendo e maravilhoso. Tremendo e maravilhoso. Glória a Deus. Todos sabem que quando chegar esse grande dia, a igreja estará com o Senhor. Eu acredito também, irmãos, que no momento maravilhoso deste acontecimento, quando os vivos se encontrarem com os que já dormem, que já morreram, que serão ressurretos, será a alegria de se reconhecerem, a satisfação de ter alcançado. Mas aí muitas pessoas falam, mas aí quem estiver lá vai se entristecer por aqueles que não alcançou, seus entes que não se converteram. Não, o Senhor diz que será enxuto toda lágrima, ninguém se entristecerá mais. Haverá um consolo no coração da pessoa que ela não vai ter tristeza. Nós esquecemos que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores estará conosco. Glória a Deus. Tremendo, irmãos. Quando eu estava falando a respeito do reino milenar, era no 20, no 19, fala assim,
E depois destas coisas vi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra, e com suas prostituições e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram diante e adoraram a Deus, assentando no trono e dizendo Amém, Aleluia. A voz vinda do trono, que ordenava o louvor de todos, saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temei, assim pequenos e como grandes. Ouvi com que a voz de uma grande multidão e com que a voz de muitas águas e com que a voz de grandes trovões que dizia Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Até o milênio, glória a Deus. Aqui é uma epígrafe que diz assim: as bodas do Cordeiro e todos os remidos, desde Abel até o milênio, que vivem na Nova Jerusalém, a qual é a verdadeira noiva do Cordeiro. Aí o 7 continuando: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse o linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Disse-me: escreve bem, aventurados aqueles que são achados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Seria o período dos 7 anos. Nesse período aqui, que o povo está com o Cordeiro, que é o noivo, com a igreja, haverá a preparação para o milênio, como eu disse no outro vídeo, que fala lá no capítulo 20, e vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para não mais enganar as nações, até que os 1000 anos se acabem. Pois importa que seja solto por um pouco tempo. Isso será depois dos 1000 anos, que vai se encerrar. No verso 7 fala lá assim, no verso 7 do capítulo 20. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Isso aí vai ser o conflito final. Mas esse período de satisfação milenar, isso será para aqueles que alcançarão a vitória. Só para encerrar, né, irmãos? Quero desde já agradecer os irmãos e pedir que interajam, que os irmãos fiquem à vontade para dar a opinião. Agradeço a oportunidade de estar gravando esses vídeos, porque o Senhor sabe todas as coisas, né, irmãos? Eu não sou uma pessoa que eu possa dizer assim,
expert em alguma coisa, mas o pouco que a gente sabe, a gente conversa a respeito. Eu sei que é importantíssimo buscar o conhecimento do Senhor, porque é o que mais importa. Passarão céus e terras, irmãos, mas a sua palavra não vai passar, como ele diz nas Escrituras. E também repreende para que não se mexa, nem sequer num jota ou um tio, que tudo isso será prestado contas no final. Na sinceridade do nosso coração, a gente se esforça para fazer o melhor. Mas estou disposto a receber as críticas, fiquem à vontade. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade, como eu disse, e Deus os abençoe. Amém? Até a próxima.